Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jaine e vou gravar esse exercício que foi um que caiu em uma prova que pede para a gente calcular as reações de apoio e traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Essa é uma viga Gerber, que temos então cargas pontuais, rótulas e apoios de primeiro gênero e um engaste. Então, primariamente, a gente tem que identificar onde estarão essas nossas reações de apoio, que é ali no nosso apoio A, no nosso apoio D e no engaste em F. Então, a gente vai ter uma força vertical em F, uma força horizontal e uma reação momento. E o melhor jeito da gente calcular essas reações de apoio é separando essa nossa estrutura onde a gente tem as rótulas, que aí separando vão surgir os apoios fictícios e a gente vai conseguir então calcular cada reação e transferir elas para as outras estruturas. Assim, então, fica a nossa reação, nossa estrutura separada, e aí então ali no ponto C vai surgir o apoio fictício. Então, assim que a gente calcular essa reação, vai surgir essa carga, e essa carga a gente vai transferir ali para o outro ponto. Da mesma forma com as outras reações no ponto E, que a gente transfere para outra estrutura. Então, a gente vai começar calculando as reações para a nossa estrutura AC. Então, a gente vai ter uma reação vertical em A, uma reação vertical em C, uma reação horizontal em C. E aí, o passo é bem simples, né? Então, a gente vai ter ali, então, a carga pontual e a carga distribuída, e a gente começa com calculando as nossas reações com as reações de equilíbrio que a gente já conhece. A gente, então, vai ter o somatório de forças na horizontal, que é o nosso Fx, que temos apenas o nosso HC. Então, nosso HC, consequentemente, é igual a zero. A gente parte para o próximo passo, nossa força vertical é em Y, então, considerando para cima como positivo, a gente vai ter o nosso VA, o nosso VC, a carga pontual valendo 4 para baixo e a nossa carga distribuída valendo 3 vezes o comprimento, que seria então o 2. E resolvendo isso, a gente vai ter que VA mais VC é igual a 10. De momento, em qualquer ponto, também seja zero. Eu vou escolher o ponto A, que aí o ponto A, sendo que para lá eu arbitrei como positivo. Então, a gente vai ter, atuando aqui no ponto A força 4 vezes 1, então no sentido horário, então ele vai ser negativo, 4 vezes 1. Vou ter a minha carga distribuída, 3 vezes 2, vezes a distância, o braço de alavanca, então negativo também, 3 vezes 2 vezes 1, e vou ter aqui o meu VC como positivo, então mais 2VC. E isso tem que ser igual a zero. Logo, VC vai ser igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. Venho e substituo aqui, e eu vou ter, então, que meu VA é igual a 10 menos VC, que vai ser, como isso aqui é 5, o VA vai ser 5 também. Portanto, eu já encontrei as minhas reações de apoio. VA aqui vai ser 5, VC 5, e aqui o HC é 0. Beleza. Como isso aqui é um apoio fictício, essa reação que eu encontrei aqui, eu vou transferir ela para a minha estrutura, no sentido oposto para cá. Então, vai surgir essa reação aqui no valor de 5. Então, essa estrutura que a gente vai calcular agora. Então, aqui a gente vai ter essa carga dessa que veio para cá de 5, a gente vai ter um VD e a gente vai ter um VE e um HE. Ok, então, para essa minha estrutura, eu vou seguir o mesmo passo, venho, perfeito. Então, tendo essa minha carga aqui, ela volta aqui novamente, então eu encontrei que o meu VD vale 30
E meu apoio fictício aqui vale 5. Então, esse 5 eu vou transferir para cá. Então, vai surgir uma outra força aqui de 5, que por fim eu consigo calcular minhas últimas reações. Na segunda estrutura, eu já coloquei os valores direto das minhas reações, mas é o mesmo esquema. O somatório de força em X, o somatório de força em Y e o momento. E aí, para essa estrutura do engaste, eu fiz o meu somatório de força em X, que continuou dando o HF igual a 0. Fiz o somatório de força em Y, então eu usei as cargas, o 5 para baixo, a carga distribuída de 10 vezes 1 para baixo e o VF para cima. Então, eu encontrei que o VF vale 15. E o somatório do momento, para encontrar o valor daquele MF, eu considerei o momento no meu ponto F, o somatório tem que ser igual a 0. Então, eu considerei todas as cargas que gera um momento ali, encontrei então que o meu MF é igual a menos 10. Como deu um sinal negativo, significa que o que eu arbitrei está errado. Então, na verdade, o sentido correto é o sentido horário. Valendo, MF é igual a 10. Então, eu vou ter agora, o meu VF vai ser igual a 15, a minha carga MF igual a 10 e minha reação horizontal igual a 0. Então, essas são, para a letra A, as nossas reações de apoio. Então, agora, para a gente traçar o nosso diagrama de esforço cortante, eu preciso relembrar qual é a minha convenção de sinal e que eu preciso calcular cada ponto, no caso do esforço cortante, em cada ponto, imediatamente à direita, imediatamente à esquerda, quando eu tenho uma carga pontual ou uma mudança ali, e olhando pela direita ou pela esquerda. Então, a gente vai começar imediatamente no ponto A, direita e esquerda, no ponto B, direita e esquerda, na rótula, no ponto D, rótula e no ponto F. E aí, então, começando no ponto A, a gente vai ver que o meu ponto A. Temos, então, ali no meu ponto A, imediatamente à esquerda, olhando pela esquerda, um valor de 0. E agora, imediatamente à direita, continuando olhando pela esquerda, eu tenho uma carga subindo de 5. Então, pela convenção de sinal, ela é positiva. Seguindo para o próximo ponto, a gente vai ter que ali, imediatamente, no ponto B, imediatamente à esquerda, olhando pela esquerda, eu vou ter para cima a minha carga de 5 e para baixo a minha carga distribuída de 3 vezes 1. Que isso vai me dar um valor de 2. Agora, no ponto B, imediatamente à direita, olhando pela esquerda, eu vou ter a carga de 5, a minha carga de 3 e agora a minha carga de 4 para baixo, que é negativa, então me dá o resultado de menos 2. Para o próximo ponto, então a gente vai ter na minha rótula, ali o valor no meu ponto C. Então, no caso, eu fiz a rótula imediatamente à esquerda e imediatamente à direita. Caso não tinha necessidade, deu o mesmo valor ali. E aí, então, seguindo agora para o ponto D, imediatamente à esquerda, olhando pela direita, a gente vai ter a carga de 30, como está subindo, e a convenção para baixo é positivo, então ela é negativa. Temos a carga de 15 e a carga distribuída. Então, ali deu o resultado de menos 15. Para imediatamente à direita, agora, então, a gente vai ter apenas o menos 15 e a carga distribuída, dando o resultado para a gente de 15. Partindo para o próximo ponto, a gente vai ter novamente ali na rótula, no ponto E. Então, temos apenas a carga distribuída e a carga de 15, que deu para a gente o menos 5. E, por fim, eu fiz novamente, então, da rótula para confirmar mesmo, deu o menos 5. E, por fim, no ponto F, a gente teve imediatamente à esquerda o menos 15 e imediatamente à direita, olhando pela direita,
deu 0. Então, com esses valores é o que a gente vai traçar o nosso diagrama de esforço cortante. Então, precisamos marcar os pontos que a gente encontrou ali, no ponto A, à esquerda e à direita, no ponto B, à esquerda e à direita, e ligar esses pontos, que é, então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte diagrama. Agora, então, para a gente traçar o nosso diagrama de momento fletor, a gente precisa calcular o momento em cada um daqueles pontos. Então, a gente vai calcular no ponto A, B, C, D, E e F. E é sempre bom ressaltar que quando a gente tem uma rótula, o momento ali vai ser igual a 0. Então, começando com o nosso momento em A, olhando agora pela esquerda, a gente vê que não tem nada, então igual a 0. O nosso momento em B, olhando também pela esquerda, a gente vai ter o quê? Vale lembrar, então, que a gente tem a nossa convenção de sinal do momento fletor, para a gente saber quando vai ser positivo e quando vai ser negativo. Em resumo, sempre que tracionar a parte de baixo é positiva. Então, beleza. Então, ali no ponto B, a gente vai ter o 5 tracionando embaixo, o 3, que é a carga distribuída, tracionando em cima, logo é negativa. E, calculando esses dois, a gente encontra o nosso 3,5. E aí, para a rótula, para confirmar que o valor ali mesmo é 0 e está certo nos nossos cálculos, a gente calculou as cargas pontuais, as cargas distribuídas, e deu ali mesmo que o nosso valor é igual a 0. Indo para o próximo ponto, a gente tem, então, o momento em D, que a gente vai olhar pela esquerda. Então, a gente tem o 5 vezes o braço de alavanca 3. A gente tem a carga 4 vezes o braço 2, então no caso negativo. A carga distribuída 3 vezes 2 vezes a distância até D, 2. E a carga de 10 vezes a distância 0,5, que nos dá 0,5. E aí, a gente vai ter novamente um momento na rótula, que sabemos que é 0, porém vamos calcular mesmo assim. A gente tem então o 15 vezes a distância 1, o nosso momento, que vai ser menos 10, e a carga distribuída de 10 vezes 1 vezes o meio, então, que resultou novamente ali em 0. E, por fim, a gente vai calcular o nosso momento no ponto F, que vai ser, então, olhando pela direita ali, o nosso momento, 10. E com esses valores, então, a gente vai marcar no nosso diagrama e traçar os nossos pontos. Então, a gente marca ali o diagrama de momento fletor, a gente sempre vai marcar o lado tracionado. Então, ali o ponto A foi o 0, o 3,5, como deu positivo, então está tracionando a parte de baixo, o menos o rótulo 0 e o menos 10 a gente marca ali para cima, a rótula 0 e o menos 10 lá no F para cima também. E aí, para a gente juntar esses pontos, a gente precisa olhar qual é a carga que está na nossa estrutura. No caso, como é uma carga distribuída, a gente vai ter o momento, vai ser uma parábola. Para a gente marcar, então, uma parábola, a gente vai precisar de 3 pontos. Então, que é aí que vai entrar, daqui a pouco, o QL sobre 2. Então, precisamos de 3 pontos entre A e C. A gente já tem esses 3 pontos, então a gente vai marcar ali. Então, beleza. E aí que entra Para a equação o próximo de C até D, que a gente vai fazer o QL2 sobre 8. E aí, então, a gente vai encontrar, vai marcar uma linha auxiliar, calcular o terceiro ponto do QL2 sobre 8, que nesse caso ali vai dar 2,25. E puxar para baixo esse 2,25 ali no meio do nosso comprimento. Marcando esse para baixo, a gente vai ter esse nosso terceiro ponto e conseguir fazer a nossa parábola. Da mesma forma, para os outros valores, então agora entre D e E, a gente vai ter novamente o traçar a linha auxiliar, fazer o QL2 sobre 8, agora o comprimento igual a 2, então a gente vai encontrar que é igual a 5. Por semelhança de triângulo, a gente vai ter que ali no meio dessa nossa estrutura, a gente vai ter o valor de 5.
Então, agora, com esses 3 pontos, eu consigo marcar a minha parábola. E, por fim, entre E e F, a gente faz novamente, faz a linha auxiliar, faz o QL2 sobre 8 e marca o terceiro ponto e junta a nossa parábola. E temos aí o nosso diagrama.